Olá, meus queridos amigos da Igreja de Nova Vida, sejam todos muito bem-vindos a esta quarta-feira, culto de restauração. Para quem não me conhece, meu nome é José Priori, sou diácono aqui na Igreja de Nova Vida. Estou muito feliz com este convite feito primeiramente por Deus e também pelo nosso querido bispo Tito Oscar e pelo pastor Marcos. E eu queria compartilhar algumas coisas que Deus falou comigo durante essa semana, compartilhar com vocês na noite de hoje, ok? Eu dei o título a essa minha pregação de hoje, Deus não faz acepção de pessoas, heróis improváveis da Bíblia. E ao longo da pregação a gente vai discorrer sobre esse assunto, ok? Eu queria, antes de iniciar, fazer um agradecimento a Deus e ao Espírito Santo pela oportunidade que Ele nos dá de levar a palavra de Deus para quem, mesmo conhecendo aqueles que ainda não têm intimidade com ela. Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de dar a conhecer a Tua palavra, de levar a Tua mensagem para aqueles que ainda não Te conhecem. Verdadeiramente o Senhor colocou no meu coração uma mensagem que eu tenho certeza que vai trazer proveito para as pessoas que ouvirem, assim como trouxe para a minha vida, Senhor. Eu Te agradeço por isso e Te agradeço pela oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa pregação, Deus não faz acepção de pessoas, eu fui até o dicionário Michaelis para procurar o que significa acepção de pessoas. E vi lá que acepção significa preferência por alguém, preferência por uma pessoa em razão da sua classe, privilégios, qualidades ou títulos. Hoje eu gostaria de falar sobre dois heróis improváveis da Bíblia. E para não cometer injustiça, eu vou falar sobre uma mulher e vou falar sobre um homem, ok? Começando pelas mulheres, eu gostaria de falar sobre Raabe, uma das personagens mais marcantes da Bíblia. Além de ser uma das poucas mulheres citada na genealogia de Jesus Cristo, ela é a única mencionada dentre os heróis da fé. Segundo Mateus, capítulo 1, verso 5, Raabe foi a mãe de Boaz, que fez parte da genealogia de Jesus. Vivemos um tempo em que fomos obrigados a nos retrair, ficar em casa, isolados de tudo e de todos, por conta da pandemia, não é? Os relacionamentos se tornaram quase que totalmente digitais, pois além da nossa família, a gente não se relaciona com quase ninguém pessoalmente. E nisso começamos a criar dúvidas existenciais, na procura de entender esse momento, e muitas vezes questionamos a Deus. Será Ele mesmo soberano? Será que Deus possui realmente o controle sobre todas as coisas? Como será a vida após esse extenso isolamento que nós estamos vivendo? A igreja continuará sendo relevante? Na história de Raabe, podemos ver a graça, a misericórdia, a bondade e a providência de Deus. Ela mostra que a graça de Deus é capaz de alcançar pessoas improváveis. Não há limite para o seu amor e misericórdia em salvar pecadores. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua história? A história de Raabe está no livro de Josué e a principal parte dela está no capítulo 2. A história toda acontece quando o povo de Deus já havia saído do Egito. Moisés já os havia conduzido pelo deserto, mas ele morreu, e quem assumira a liderança do povo foi o seu braço direito, Josué. Então Josué estava a caminho da terra prometida e estava enfrentando o primeiro grande obstáculo, que era Jericó. Para se estabelecerem em Canaã, eles precisavam passar por Jericó. Mas na época, as cidades eram todas construídas dentro de muros, eram muito altos e espessos, e havia pessoas que construíam suas casas neles. Os muros tinham o objetivo de proteger a cidade
contra invasores e eram praticamente impenetráveis. Josué era um cara esperto. Para conseguir passar por aquelas muralhas, ele enviou 2 espiões para colher informação sobre a cidade. Os espiões foram, portanto, para um local estratégico, onde passavam lá vários comerciantes, viajantes, mercadores e forasteiros. Eles foram, imagine você, para um prostíbulo. Nesse momento da história entra Raabe. Ela era uma prostituta ou a dona de um prostíbulo e sustentava sua família com a prostituição, que era uma prática relativamente comum na época. A notícia que havia 2 estranhos andando por Jericó se espalhou bem rápido e foi parar nos ouvidos do rei. Isso está em Josué 2, versos 2 e 3. Com isso, a cidade toda entrou em alerta, e o rei desconfiou que os espiões estivessem no prostíbulo de Raabe, portanto, ela deveria entregá-los. Raabe, porém, escondeu os espiões. Ela não os entrega para o governo de Jericó como deveria. Mas por que ela fez isso? Se pararmos para analisar, Raabe não tinha por que se arriscar para esconder aqueles espiões. E ela explica por que fez isso. Está em Josué 2, versos 8 a 21. Ela tinha ouvido as coisas que Deus fez por seu povo ao tirá-lo do Egito. Como ela sabia? Como falamos, ela trabalhava em um bordel e muitos viajantes, além de vários moradores das cidades, iam até lá. Raabe ouviu as histórias sobre as pragas que Deus mandou ao Egito para libertar o seu povo e sobre como ele fez o mar se abrir para que os hebreus passassem. Ela ouviu tudo isso, ela ouviu e creu. A fé de Raabe em Deus já era presente antes mesmo dela ter falado diretamente com aqueles que eram o povo de Israel. Por isso ela abriga os espiões em sua casa para que eles não fossem pegos e pede que a recompensa do sacrifício que fez, que eles poupassem a vida dela e de toda a sua família. Portanto, ficou acordado que no dia que os israelitas fossem invadir Jericó, ela colocaria um fio vermelho sobre a sua porta, sinalizando que não era para atacar aquela casa. E assim foi feito. Mas por que Raabe é considerada uma heroína da fé? Será que a gente saberia o motivo por que ela é considerada uma heroína da fé? Ela mentiu para o seu povo, traindo-o sem pensar 2 vezes. E mesmo assim ela é uma heroína da fé. A mentira dela não tem problema, já que é para o Senhor? Não, toda mentira é pecado, inclusive a que ela contou. O verdadeiro motivo de Raabe ser uma heroína da fé é que ela teve certeza, teve convicção daquilo que Deus é, daquilo que Ele fez e principalmente do seu amor e graça. Ela creu na palavra que recebeu. Raabe não viu nenhum dos milagres do Deus de Israel. Simplesmente ouvindo falar sobre ele e as histórias, ela soube, pela fé, que ele era o Deus vivo. Demonstrando que, de fato, a fé se dá pelo ouvir a palavra de Deus. Isso está em Romano 10, verso 17. Nesse momento, você pode estar se perguntando, mas como a história dela revela a graça, a misericórdia e a providência de Deus? Como eu disse lá no início. Vamos ver então cada um desses 3 tópicos revelados sobre a vida dela e como podemos aprender com Raabe e confiar no Senhor. Raabe revela a graça de Deus e a maneira que ela alcança os piores, os improváveis, aqueles que ninguém sequer consideraria digno de possuir uma chance. Ela era uma prostituta e não fazia parte da nação escolhida por Deus. Ainda assim o Senhor a chamou e abriu seus olhos, e pela fé, a improvável Raabe se tornou filha de Deus. O amor de Deus é revelado pelo cuidado que tiveram para com ela. Quem estava na casa marcada pelo fio vermelho, a casa de Raabe, seria salvo. Os israelitas não atacariam aquela casa. Assim, foram poupados não só Raabe, como toda a sua família. A misericórdia é demonstrada
porque Raabe entrou na genealogia de Jesus. Olha que coisa impressionante. Após os israelitas conquistarem Jericó, ela foi aceita como uma israelita, ela e sua família, esquecendo todo o seu passado pecador, tudo que ela havia cometido. Ela foi adotada como povo de Deus, e através da sua linhagem, Jesus nasce. Com certeza, ninguém, a não ser o nosso Deus, usaria de tamanha misericórdia. A parte que particularmente me toca mais nessa história é a providência de Deus. Deus faz com que sua palavra chegue até aqueles que são seus filhos, independente de onde quer que eles estejam. Ela nos alcança, vai à nossa procura, grita, nos sacode, nos conquista de maneira que nem sequer a gente imagina. Afinal, nós nunca voltaríamos nossos olhos para Ele se Ele não tivesse chegado até nós primeiro. Linda a história de Raabe, não é? E eu quero agora falar um pouco sobre a história de Paulo. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, sem dúvida é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Neste texto nós conheceremos um pouco mais sobre a história de Paulo, autor de 13 epístolas presentes na Bíblia. Paulo, cujo nome romano tinha o nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso não era um lugar insignificante. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana, como ele próprio afirma em Atos 22, verso 28. Provavelmente a sua cidadania foi herdada do seu pai. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Quem quiser conferir, está lá em Atos 7, verso 58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Jesus Cristo, tanto homem como mulher. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Vamos falar agora sobre a conversão de Paulo. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. E aí eu vou ler o que está em Atos 9, de 3 a 6. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Ao escrever Atos dos Apóstolos, o apóstolo Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que o inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu a Cristo ressurreto
e ouviu as suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação sobre a legalidade do seu apostolado está fundamentado nessa experiência. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica muito evidente aqui. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente. Antes da sua conversão, como já dissemos, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que ao perseguir seus seguidores, como um animal selvagem, forçando-os a blasfemar contra Jesus, ele estaria fazendo a vontade de Deus. Isso está em Atos 26, de 9 a 11. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após a sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Olha que transformação, não? O Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essas características ficam evidentes em toda a sua obra. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou. Também foi ali naquela mesma cidade que Paulo começou sua obra evangelística. Naquela ocasião, ele fugiu para Jerusalém e nesse tempo havia completado cerca de 3 anos da sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-los aos líderes dos cristãos. Entretanto, o seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão. Segundo o que ele próprio afirma em Gálatas 1,18, ele ficou somente 15 dias com Pedro. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviam as boas novas sobre Paulo. E aí eu vou ler o que está em Gálatas 1, 22, 23, que diz o seguinte: E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía. Falando agora um pouco sobre as viagens missionárias de Paulo, o trabalho evangelístico abrangeu cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chaves, isto é, nos maiores centros populacionais da época. Isso fazia parte do seu planejamento missionário. Quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do Evangelho, logo eles eram convertidos, tornavam-se o núcleo de uma nova comunidade local. A estratégia missionária usada por Paulo pode ser resumida da seguinte forma: primeiro, ele trabalhava nos grandes centros urbanos para que dali a mensagem se propagasse nas regiões vizinhas. Ele pregava nas sinagogas, a fim de alcançar judeus e gentios. Ele mantinha contato com as comunidades cristãs estabelecidas. Esse contato se dava por meio da repetição de visitas e envio de cartas e mensagens para mensageiros de sua confiança. Ele estava atento às desigualdades presentes nas sociedades na época e promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Além disso, ele solicitava que as igrejas mais próximas auxiliassem as mais pobres. Em Atos 14, 21, 23, é possível perceber que o método de Paulo para estabelecer uma igreja local obedecia a um padrão regular. Primeiramente,
era feito um trabalho dedicado ao evangelismo com a pregação do evangelho. Depois havia um trabalho de edificação, onde os crentes convertidos eram fortalecidos e encorajados. Por último, os presbíteros eram escolhidos em cada igreja para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. Ou seja, Paulo tinha todo um regramento para suas pregações e para a conversão das pessoas. Eu fico imaginando como teria sido esse trabalho de Paulo se ele tivesse à sua disposição os meios de comunicação que a gente dispõe hoje. Internet, celular, YouTube, Instagram, WhatsApp, etc. Imagino que não seria isso. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, a partir do capítulo 13. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta de 44 a 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro de cristianismo entre os gentios. A segunda viagem missionária está registrada em Atos a partir do capítulo 15. O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada. A data provável dessa viagem fica entre os anos 50 e 54. Essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e em Acaia. E as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Ele permaneceu em Corinto um longo tempo e ali ele pregou o evangelho e exerceu suas atividades profissionais, uma delas que era fazer tendas. Foi dessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas e provavelmente um pouco depois também a enviou a epístola aos Tessalonicenses. A terceira viagem missionária de Paulo, ela está registrada em Atos, a partir do capítulo 18, verso 24. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e da Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia e sua principal cidade, que é Éfeso. É provável que a maioria das 7 igrejas de Ásia tenham sido fundadas durante esse período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde, ele escreveu 1 Coríntios. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que nessa época o número total de cristãos no mundo era ao redor de 500 mil pessoas. Hoje, esse número chega perto de 2,5 bilhões. Olha o que cresceu o evangelho de Jesus no meio cristão. Prisões e morte do apóstolo Paulo. Agora eu queria, complementando, falar a respeito do final da vida de Paulo. Existe muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Além disso, provavelmente Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como por exemplo em Filipos. Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém e para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia, onde ficou preso por 2 anos. Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa. Então, na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César. Paulo, então, foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio que ele estava naufragou e Paulo passou o inverno na cidade de Malta. Finalmente, o apóstolo Paulo chegou a Roma na primavera. Na capital do império, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, ele tinha total liberdade para ensinar sobre o evangelho. Isso está em Atos 28, verso 31. É exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro dos apóstolos. Jesus não apenas escolheu Paulo
para a salvação, mas também o chamou para a obra missionária. Designou-o para pregar aos gentios, aos judeus e aos reis. Paulo tornou-se o maior bandeirante do cristianismo. Atravessou mares, cruzou desertos, enfrentou açoites e prisões para plantar as igrejas na Europa e na Ásia. Tornou-se o maior evangelista, o maior plantador de igreja, o maior teólogo e o maior expositor das verdades cristãs. A tradição cristã, e aqui eu termino, conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto da estrada de Óstia, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado. Talvez o texto que mais define a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse. Combati, isso está em 2 Timóteos 4, de 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glórias a Deus. Eu quis trazer para vocês essas duas histórias de heróis improváveis da Bíblia. Vejam bem que eu comecei falando de Raabe, que era uma prostituta, e depois entrou na genealogia de Jesus. E falei depois sobre Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, e acabou se tornando o maior evangelista de todos os tempos. Então, isso para dizer o seguinte, meus queridos irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso, bondoso, que está pronto sempre a nos abençoar de todas as formas. O que Ele quer é que a gente se dedique verdadeiramente a praticar cada vez mais aquilo que Jesus nos ensinou. Amarmos uns aos outros, sermos verdadeiramente propagadores do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é algo incrível, porque nos dias de hoje a gente fala assim, mas eu não sei para que eu sirvo, não sei o que eu estou fazendo aqui, o que Deus espera de mim, o que eu espero de Deus. Você está enganado, meu querido. Deus, na verdade, Ele usa você de uma forma incrível, como você jamais poderia imaginar. Ele usa a mim, usa você, usa cada um de nós para fazer aquilo que Ele sempre quis, que é revelar o amor dEle em nós, revelar que Ele mandou o Filho dEle, Jesus, para nos salvar e para nos dar a promessa de vida eterna. Isso é absolutamente maravilhoso. Eu queria deixar então essa palavra com vocês hoje, nessa quarta-feira de restauração, e dizer que esse Deus é um Deus que a gente tem que estar constantemente ligado, agarrado a Ele, porque Ele não desiste de nós, por pior que nós sejamos, meus queridos. Deus é um Deus que é um Pai amoroso, é um Pai que está sempre pronto a nos levar por caminhos cada vez melhores. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essa palavra com vocês. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós tenhamos um Natal maravilhoso, cheio da presença de Cristo, e que Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo nos abençoe rica e poderosamente. Amém.